Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Cursos de Gerencial Pode Ser Legal. E agora assistam o vídeo de hoje. Na formação de preço de venda, os tributos são uma variável bastante importante, impostos, taxas, etc. Vamos falar rapidamente aqui então sobre o imposto que incide sobre as vendas. Então aqui tem dois exemplos de empresa que está pelo lucro real e outra que está enquadrada pelo Simples Nacional. Então percebam que uma empresa que está pelo lucro nacional, ela tem o ICMS sobre vendas. Enquanto que uma empresa que está pelo Simples, ele tem o Simples sobre as vendas. Veja que uma está com um tributo de 18% e outra com um tributo de 4%. Normalmente, uma empresa que está pelo Simples, eles não têm os créditos de ICMS. Então perceba que muitas vezes o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, vai ser um pouco mais alto. Então, enquanto ela tem o benefício do valor, do percentual que incide sobre as vendas, ela perde o crédito de ICMS. Bom, veja também que é o seguinte, uma empresa que está pelo lucro real, ela tem imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Obviamente que aqui está bastante simplificado, teria que fazer o livro de apuração do lucro real, verificar quais são as alíquotas que incidem, mas nesse caso aqui simplificado, ela vai pagar 25% sobre o lucro operacional, ou o lucro antes do imposto de renda também. Já a empresa que está pelo Simples Nacional, veja que ela substitui então, no Simples, o ICMS sobre vendas. Ela também engloba alguns encargos que incidem sobre a folha de pagamento. Ela também engloba o imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Para isso, eu recomendo que vocês então assistam o vídeo 31, que é uma breve revisão sobre tributos. Então vamos a alguns exemplos. Então, primeira situação aqui, uma empresa que é optante pelo lucro real. Lembra que o lucro real é aquela empresa que eu calculo então o imposto de renda sobre o lucro. Aqui ainda não está embutido o cálculo do imposto de renda que eu quero. Então o lucro esperado aqui é o LAGIR, é o lucro antes do imposto de renda, mas vamos lá. Então está aqui uma estrutura, custo fixo, R$14 mil do período, quantidade 40, preço de compra, veja só, esse preço de compra aqui é R$330. Só que eu tenho um ICMS sobre compras de 18%. O que significa isso? Se é uma empresa que está pelo lucro real, eu tenho direito a crédito de ICMS. Então, na verdade, o meu preço de compra aqui, deduzido do ICMS, ele passa a ser então de R$270, porque esse valor aqui será ressarcido ao empresário no momento em que ele for emitir a guia de recolhimento das vendas dele, do ICMS sobre vendas. Então tem um crédito. Então, na verdade, o meu custo, que vai inclusive para controle de estoque, é R$270,60. Então, por isso que é importante observar qual é o imposto sobre compra. E o ICMS sobre vendas também é 18%, coincidentemente pode não ser, né? Digamos que você compra de um produto de outro estado que vem com uma alíquota diferente e aqui você vende uma alíquota diferente da primeira. Uma comissão de venda de 7% e um lucro esperado aqui de 10%. Então o que a gente quer fazer é calcular o preço de venda e a gente vai fazer uma demonstração do resultado do exercício só para confirmar se esse preço de venda aqui foi feito de forma correta ou não. Então vamos lá. O custo fixo, então, nesse caso aqui, eu tenho que transformar esses 14 aqui por unitário, por unidade. Então, como é que eu faço isso? Veja só, eu vou dividir os R$14 mil por 40. Nesse caso aqui, como é um único produto aqui, fica mais fácil. E agora, quando eu tenho vários produtos? Bom, daí a gente vai ver depois como é que a gente calcula. Então, nesse caso, é para um produto. Então, o primeiro custo o produto me custa R$350 de custo fixo e mais 270, que é o valor de aquisição dele descontado do ICMS. Portanto, então, veja como é que eu calculei o 17 aqui, ó, os R$270,60. Eu pus 1 menos 18%, tá? Isso dá para fazer na calculadora normalmente. O Excel tem essas vantagens, né? Pelas fórmulas que você utiliza. Inclusive, vocês podem parar o vídeo e observar qual é a fórmula que foi utilizada aqui. Muito bem. Agora, eu somo esses dois custos, o fixo e o preço de compra, que também é um variável.
E aí, na minha fórmula de preço de venda, como é que nós vamos fazer? A fórmula de venda nesse caso aqui vai ser 1 menos os percentuais. Então, como é que eu vou fazer? 1 menos os percentuais que eu vou utilizar na parte de baixo da fórmula aqui, ó, tá? Então vai ser custo total dividido por 1 menos o percentual. Muito bem. Como é que ficou aqui então? Eu pego 1 menos a soma desses percentuais aqui. Cuidado para não somar o ICMS sobre compra, porque eu já usei aqui no momento da dedução aqui. Então, ICMS sobre vendas, comissão e lucro, tá? Então, nesse caso aqui, eu dividindo 620 por 0,65 e alguma coisa, que se vocês forem colocar mais casas aqui, ó, né, eu posso ter quebrado, nesse caso não tem, então eu teria um preço. Veja aqui que eu fiz aqui a fórmula no Excel. Eu coloquei arredondar para cima. Por que eu arredondo para cima? Porque na verdade a gente brinca aqui, o valor é para pagar ou para receber. Se for para receber, então arredondamento para cima. A gente sabe que tem um arredondamento chamado 5/4, né? Que é o de 0 até 4 a gente despreza e de 5 até 9 a gente arredonda para cima. Mas nesse caso, como é para preço de venda, a gente arredonda então para cima, né? Agora se diz assim, poxa, mas não dá nem um centavo, porque vale a pena arredondar. Nós estamos falando de um produto aqui que o valor de venda dele, o preço de venda dele vai ser 954, mas eu posso ter produtos, arruelas, parafusos que são centavos. Então esse arredondamento ele é fundamental que a gente faça. Muito bem. Calculado então o preço de venda, eu vou testar na minha demonstração de resultado e verificar se está correto ou não. Lembra que as quantidades nossas é 40, multiplico por esse preço de venda, tem 38 mil reais. Obviamente que eu vou ter que comprar 40 peças do meu fornecedor por 270. Aí você fala assim, puxa, mas eu paguei 330, por que eu estou colocando 170? Lembre-se que a diferença vai ficar contabilizada como crédito perante o fisco vai me devolver esse valor. Normalmente ele não vai devolver isso em dinheiro para você, mas na guia de pagamento das suas vendas, do ICMS sobre vendas, você vai descontar. Por exemplo, essa empresa aqui vai pagar 18% sobre esse valor. Veja a fórmula aqui, 18% sobre o valor de venda, que dá 6.800. A guia não vai sair com esse valor, ele vai sair esse valor descontado dos créditos que ele teve pela compra. Pois bem, então a comissão também 7%, e aí eu tenho, portanto, 53% de custos variáveis aqui, ó, né? Como é que eu calculo 53%? Divido os custos variáveis pela receita total. Eu tenho, portanto, a minha margem de contribuição, que é 46,66, desconto o custo fixo, que esse custo fixo vai representar, então, nesse caso aqui, 36,66, e aqui eu tenho o lucro, portanto, o lucro líquido de 3.819, que dá exatamente os 10% de lucro esperado. Se eu tiver imposto de renda aqui sobre esse valor e eu quero 10% do valor líquido, o que eu tenho que fazer? Pegar esse lucro aqui e ajustar pelo imposto de renda, que são os outros exemplos que a gente vai mostrar para vocês. Aqui um segundo exemplo de uma empresa também pelo lucro real, só que nesse caso o lucro é em valor. O empresário que é 5 mil reais de lucro, lembra-se que no anterior era em percentual, agora nós queremos em valor total? Não é muito comum, em geral o empresário quer um valor em percentual, mas também pode ser feito com lucro. Então nesse caso perceba-se que esse valor aqui, que antes ia na parte de baixo da fórmula, agora ele vai na parte de cima da fórmula. Então o que eu vou fazer? Eu pego o custo fixo mais o lucro esperado, quer dizer, se eu estou colocando uma carga de lucro para ser pago pelo empresário, eu posso tratar ele quase como se fosse um custo fixo também. Então somados os dois, que dá 19 mil reais aqui, dividido por 40, então nesse caso aqui um custo fixo seria 475, somado pelo preço de compra, que a gente já comentou agora há pouco, e aí eu divido então, veja que o lucro agora cai fora dessa fórmula aqui nossa aqui, ó, tá? Daria 994,14. Aplicando novamente a demonstração de resultado para a gente testar aqui, vocês vão verificar que sobra exatamente os 5 mil reais que o empresário quer. Olha, veja que deu 5 mil reais e 20 centavos, porque novamente a gente arredondou para cima. Mas sobrar centavos é melhor, né? Dá 4.900 e alguma coisa, você não atingiu a tua meta. Tua meta não foi 100% do lucro, né? E a forma de cálculo é muito parecida com a da anterior. Esse terceiro caso já é uma empresa que é optante pelo simples, né?
Quem quiser saber sobre tributação de Simples, eu vou colocar na descrição abaixo qual é o vídeo que vocês vão ter que ver sobre revisão dos impostos. Então, o que muda aqui? Veja que o custo de aquisição meu é R$230 e eu tenho um ICMS sobre compras. Quem é optante, a empresa que é optante pelo Simples, ele não tem direito a crédito de ICMS sobre compras. Então, para o nosso caso de formação de preço de venda, esse valor de 230 será um valor cheio, vou considerar ele como um total aqui. E nesse caso, essa empresa está numa tabela do Simples aqui, é 3,8%. Muito bem, como é que ficou então os nossos cálculos aqui? O preço de venda então ficou da seguinte forma: o custo fixo aqui de 37, que é os 4.500 dividido por 120 unidades, mais os 230 total, veja, sem descontar, não tem crédito de ICMS nesse caso. E embaixo, novamente, os percentuais aqui, ó, né? Então eu tenho Simples sobre venda e o lucro esperado. Se eu tivesse comissão sobre vendas, também eu vou adicionar na parte de dentro da fórmula aqui, né? Quer dizer, é 1 menos a soma dos dois, ou 1 menos F4, os 3,8, menos 12 menos o lucro. Então, quando eu somo dentro do parênteses aqui, né, eu estou pegando todos esses valores e diminuindo de 1. Pois bem, como é que fica a nossa DRE então? Pegando 120 unidades aqui, multiplicando pelo preço de venda, que deu 317,70, aplicando 3,8 de Simples, considerando o custo da minha mercadoria vendida, 120 peças aqui a R$230, sobra-se então uma margem de contribuição de 9.075, o meu custo fixo de 4.500 e meu lucro então de 12%, que era o valor esperado. Não perca esta série sobre vídeos de formação de preço de venda. Se você gostou, dá um like, compartilhe também, por gentileza, e nos vemos então nos próximos vídeos, tanto sobre formação de preço de venda como sobre outros assuntos. Um abraço e até lá!